Pela estrada plana, toque, 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 e ao jumentinho uma velhinha errante, como valijeiros, ambos a reboque, antes que anoiteça, toque, toque, toque. O meu nome é Júlio Augusto Alves, nasci no dia 10 de agosto de 1935. Sou filho, o meu pai chamava-se António José Alves, a minha mãe, Ana Rodrigues, que era natural de Braga. E era natural de Braga porque o meu pai, antigamente foi guarda republicano e casou com a minha mãe, já depois, cá em Freixo, em virtude que o meu pai foi posto fora da GNR, em virtude que ele cometeu uma asneira. Já era casado com uma mulher cá em Freixo, chamada Maria Perdida, o nome de calculo era Maria Teixeira, mas o alcunho era Maria Perdida porque ela em criança perdeu-se. As pessoas aqui levavam as crianças, porque não havia creches, não havia nada, levavam as crianças para os amendoais, para as vinhas e deitavam-nas a dormir enquanto faziam o trabalho. A criança acordou e pôs-se a caminhar e daí veio o nome de Maria Perdida. Ora, o meu pai depois casou com a minha mãe, que não havia filhos ou outra, ainda houve um filho que nasceu lá em Braga, fui a CID, depois fiz uma pesquisa para saber de onde é que era a minha mãe. A minha mãe então era de CID, lugar de CID, Parada, lugar de CID, é que era. E contatei uma velhota já com 92 anos, muito lúcida, em que ela me contou a história toda do meu pai e da minha mãe. Eu até desconhecia que o meu pai levou um tiro do meu avô quando ele andava a querratar a minha mãe, etc, etc. É claro, depois o meu pai veio para a terra e veio a ser carcereiro cá em Freixo, onde ainda nascemos 4 irmãos. Fui eu, o outro meu irmão mais novo, o Fernando, o Júlio, o Júlio sou eu, o meu irmão João e o meu irmão António. Nascemos os 4 na cadeia. Tanto é que eu uma vez na Marinha, um almirante, Sousa Martins, quando foi depois do 25 de Abril, eu disse, eu sou um bocado azarento, porque até na cadeia nasci. E ele, mas porquê sou sargento e tal? E eu contei-lhe, logo vi que vinha você com essa coisa e tal. Logo vi que vinha essa coisa. Eu era assim um bocadinho extrovertido antigamente. Agora já não sou tanto, porque enfim a idade são de 77 anos, a idade e já me vai. Ora, nós somos filhos de pessoas bastante humildes, bastante pobres, sofremos muito quando foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o que sofremos, onde nós tínhamos uma horta no Milagre, em que por vezes semeávamos as batatas, plantávamos as batatas e de noite outras pessoas mais necessitadas iam lá com forquilhas e arrancavam as batatas para poderem comer. De forma que nós passamos um bocadinho de necessidades, bastantes, enquanto o meu pai foi carcereiro, porque ele tinha 3 ofícios. Era carcereiro, era coveiro e era encarregue das águas, porque as águas fechavam-se durante o dia no verão, porque havia muita falta de água. Depois até punham assim cacarecos à beira dos marcos, porque não havia água canalizada, não havia saneamentos nenhuns, as mulheres e os homens tínhamos que ir às calejas fazer as necessidades, e que às vezes havia condições um bocadinho interessantes, anedóticas até, porque uns contavam uma coisa, outros contavam outra, que a tia Maria estava na caleja, passou o Manuel, depois deixa de estar, um xerete e tal, e ainda estavam estas coisas assim. O que era uma caleja? A caleja é uma zona onde as pessoas, uma rua muito estreita, fora da vila, e então essa caleja chamava lavandeira, não é? Era de onde praticamente as pessoas iam a fazer as necessidades. Era ali, outras mais próximos ao pé da torre, entre o castelo, o cemitério e a torre, havia ali um recanto que depois fizeram lá uma cabine de eletricidade e era ali também que faziam as necessidades. Outras pessoas, assim mais para o carril, iam para o carril e então no caminho também do carril, que eram caminhos abandonados, praticamente de onde só passava uma pessoa para ir para as hortas, ou com o burro, com o macho, etc. E então nós fomos filhos, como disse, repito, de pessoas bastante pobres,
bastante humildes, que passámos necessidades. Na cadeia não havia casa de banho. Na cadeia não havia casa de banho, havia uma cloaca. O que é uma cloaca? Era um buraco, mas que tinha uma certa canalização pequena para ali para o vale, o sítio que é o vale, aqui de onde está, não sei se conhece a Freixo, o vale ao fundo de onde há a Janier, depois ia para um ribeiro. Era a única canalização, chamava-se a cloaca. E então os presos é que tinham que fazer a limpeza. Os presos não tinham camas, era uma tarimba, não tinham roupa nenhuma, era só palha. E as pessoas, os familiares, é que tinham que lá ir a levar comida, nem lhe era aberta a porta, era por as grades. Há lá umas grades, hoje é o museu da cadeia até. É por as grades que levavam comida e a roupa e etc, etc. E havia bastantes dificuldades. Eu lembro-me que uma vez vieram para cá uns 5 ou 6 espanhóis que foram apanhados pela guarda fiscal ou qualquer coisa assim, em que foram presos ali, para depois serem levados para a Espanha. E o meu pai, lembro-me eu ainda bem que o meu pai ferveu uma caldeira de batatas. Uma caldeira é um recipiente em zinco, bastante largo, de onde nós costumávamos escaldar as nabiças e os nabos para o burro. Tínhamos um burro. E era ali que se cozia as batatas para dar a esses espanhóis, quando foi logo após a Segunda Guerra Mundial, e ainda tinha restícios da Guerra de Espanha, de 31, 36, ora eu nasci em 35, como está a ver, nessa altura tinha um ano, mas já tinha 3 ou 4 anos que me lembro, quando ainda havia assim certas perseguições aos espanhóis, porque eram republicanos e não sei o que mais, etc. Ora, depois a minha infância foi um bocadinho bastante difícil, mesmo muito difícil, porque morreu, depois meu pai saiu da cadeia de ser carcereiro e teve que se agarrar à agricultura, não é? Ainda éramos 5 filhos em casa e era um tempo difícil, de onde nós recebíamos senhas de ração para ir buscar o açúcar, para ir buscar o macarrão, para ir buscar o pão, era 1/4 de pão para cada filho, e tínhamos bastantes dificuldades. Depois tivemos azar grande, em que, eu falo agora por mim, e os meus irmãos depois, eu e o mais novo, ficámos em casa porque os outros foram presos para Lisboa, para Cascais, porque tínhamos lá um irmão que era o mais velho, tal irmão que não era Alves, era Francisco Rodrigues, porque foi o que nasceu ainda em Braga, quando o meu pai fez lá a tal asneirinha. E então morreu a minha mãe, passámos muitas dificuldades, bastantes, para se ir buscar um feixinho de lenha. Recordo-me de uma vez que, desculpe que eu me vou um bocadinho, em que o meu pai vinha com o feixe de lenha e um senhor ricalhaço tinha um feitor que mandou-lhe parar com o feixe de lenha e mandou-lhe tirar o feixe de lenha e fez-o virar para trás e levá-lo lá. Ora, nestas épocas frias, tínhamos o lume, um lume muito rudimentar, muito pequeno até, não tínhamos lenha como hoje se tem, e etc. E então eu depois fiz a 4ª classe, a minha irmã em Cascais mandou-me ir para lá. Educou-me, eu fui logo para uma serralharia, aprendi a serralheiro civil, e depois mudei para outra, para o Largo do Ostende, no Estoril, que era a Auto-Ostende, aprender mecânico e não sei o que mais. Mas eu era um bocadinho rebelde e fiz diversas asneirinhas, que, enfim, cheguei uma vez até, houve lá na oficina quem me disse arranjar um coelho, nós tínhamos um capoeira, e eu roubei um coelho realmente à minha irmã e levei para fazer lá patusqueiras e etc, etc. Era um bocadinho rebelde e a minha irmã disse-me que não, que assim tinha que modificar, etc. E então eu vim para a terra. Mas ainda antes eu estive no Colégio Dom Bosco, no Estoril, ainda tirei lá o 3º ano, e de forma que já era assim um bocado espigadotezinho, com os 15 anos, vim-me embora, vim para a terra, padeci, estive empregado em diversas coisas e ainda bem que graças a Deus que me deu, que me encaminhou sempre, e o espírito da minha mãe, a alma da minha mãe encaminharam-me sempre para o lado bem. Fui para casa de um senhor a aprender a agricultura,
puseram-me, eles não me conheciam, pedi, puseram-me a lavrar, ensinaram-me a lavrar com umas vacas, e onde a lavrar, mas depois não me convinha, fui para uma quinta da Laranjeira, de onde havia um senhor Carvalho, que era o dono da quinta, diz que conheceu o meu pai quando era GNR e tal, também estive nessa quinta Laranjeira, na agricultura, mudei, saí de lá porque a senhora Teresa, que era uma senhora que convivia com o dono da quinta, porque ele já era viúvo e ele até era assim meio cor, mandou-me aguardar as vacas à beira do Sabor, em que eu aguardá-las e deitei debaixo do salgueiro e deixei-me dormir. E as vacas vieram para uma terra onde estava a cevada. Ralharam comigo, enfim, e eu, como não gostei, cheguei ao pé do Sr. Luís Carvalho e disse: Sr. Luís, faça-me as contas que eu quero ir embora. E ele então deu-me 100 escudos, eu ganhava 90 escudos e roupa lavada. Tinha criadas e roupa lavada. E eu fui-me embora, mas ele chamou-me e disse-me: olha, Júlio, anda cá, leva esta carta, porque eu afiava lá os ferros, já tinha uma noção do que era, por exemplo, serralheiro, e tinha uma forja, ele afiava os ferros, afiava as enxadas, enfim, fazia algum trabalho, embora não com muita perfeição, mas dava para o campo. E ele entrou uma carta para entregar ao engenheiro Verdegaio nas minas do Carvalhal, que eu também tenho aí no meu livro. E fui, entreguei-me lá ao senhor engenheiro: tu és amigo do senhor Carvalho? Só e tal. Porque até diziam, ele, como foi numa altura qualquer de eleições, ele é que me contou a história que eu desconhecia. Pequeno Carvalho, pequeno Machado derruba um grande Carvalho. Quer dizer que havia o senhor Machado e também o senhor Carvalho que concorreram, já não me recordo bem, então esse engenheiro Verdegaio, não sei outro nome, porque era o que lhe chamávamos Verdegaio, empregou-me. Foi logo no princípio das minas de Ferrominas. Eu estive lá ainda um ano ou dois, estive em diversos sítios, e depois eu é que fiz, eu e um tal Penúrias Milho, que era do Minho, que trabalhava, um grande ferreiro, um grande artista em forja, ensinou-me a fazer os parafusos, que era para quando se fez torvas, para o minério vinha acima e as torres e tudo, que vinha pelo cabo aéreo para baixo. Eu estive lá ainda uns 2 ou até 2 anos, salvo erro, ou uma coisa assim do género. Sucede que eu também me vim embora por uma birrice, mandaram buscar um macaco para levantar uma máquina de terraplanagem, e era um macaco enorme, e eu disse: sozinho não vou, porque aquilo é muito pesado. O encarregado foi a dizer isso ao engenheiro Verdegaio, o engenheiro Verdegaio vai ao escritório, faça outras contas e vai-te embora. E fui-me embora então, realmente ali. Como é que era a vida na Ferrominas nessa altura? As pessoas, a comida, o trabalho, as dormidas? Vou contar que eu tenho ali também no livro tudo. Ora, era difícil, vivíamos em Cardanhos. Os Cardanhos é como calculo, casas de madeira. Eu, felizmente, não vivi nessas casas. Havia já umas casas para o pessoal das oficinas, não é? Mas só tínhamos as camas tarimbas com palha. Do resto tínhamos nós que fazer o resto. Tínhamos que fazer ao meio-dia. Eles corriam os cortes todos para venderem as senhas para nós comermos. Ao meio-dia era então a legião que ia lá fazer a comida. Havia a cantina, então formámos bichas. Quando se largava o serviço era tudo. Depois havia muitas zangas porque os das oficinas eram os primeiros e começava a haver aquelas dificuldades, etc. Eu, de uma vez, quando foi a inauguração aqui da estátua do Guerra Junqueiro, parece-me que foi em 1952, tenho assim vaga ideia, vim cá também, quis vir, e não pedi ordem ao engenheiro Verdegaio, nem ao encarregado, que era o Sr. Gonçalves. E não lhe pedi ordem, vim, e de forma que quando fui, quiseram-me apontar, tenho isso escrito, que faltou dinheiro lá no Cardenho, e que tinha que ser eu, porque fui eu que fui embora e tal, e eu disse que não, menti, não sei o que mais, e entregaram-me à legião, e foi 2 legionários, levaram para a Torre de Moncorvo, de onde estava um homem chamado Tirredondo, que é de Fornos, que me conheceu. Então tu és filho do 200, sou. Ora, o meu pai tinha o alcunho de 200 em virtude de que na GNR havia o Tirredondo de Fornos, que era o 198, o Tirrajo de Lagoa, o 199, meu pai era o 200.
E então, tu és filho do 200. E eu fiquei só assim, então o que é que foi e tal? Contei-lhe e tal, a chorar, etc, etc. Fiquei lá detido, fui acusado que tinha roubado então esse dinheiro inocentemente. Só passados uns dias descobriu que foi o próprio vigilante, hoje chamamos o vigilante, mas antigamente era o guarda das casernas. É que foi, porque já depois apanharam com outros e tal, etc. Andaram depois à minha procura. Eu já estava então no Predo dos Castelhanos, em casa do padre Luís Claudino Pera, que me indicaram que ele também conheceu o meu pai. Esse padre era Monsenhor Luís Claudino Pera, era de Bem-Posta, e o meu pai, quando foi na Janeiro, parece que ainda esteve em Bem-Posta, e ele, queres-me lá? Para mim foi um homem, tenho aí, como tenho a Quinta do Cabeço, foi um homem excelente. E eu trabalhava na agricultura sempre com os machos, com os cavalos, mas ele adaptava-se muito comigo. Havia um macho e tinha uma galera, ia-me, Júlio, vamos lá, ia dar a volta às propriedades dele. Eu, como era muito amigo do futebol, jogava muito futebol, era guarda-redes, tinha mania, ele era contra isso. Nos domingos, então, Júlio, prepara lá os machos. Lá íamos de volta do Douro, a correr aquilo tudo, etc. E estive lá, ainda namoriquei com uma rapariga chamada Laura, afinal a minha mulher também é Laura, em que houve assim umas zangas de famílias, que não queriam, etc, etc. E essa rapariga depois acabou por ir embora para Lisboa, mas eu tinha assim uma certa paixoneta por ela. E enfim, houve uma altura em que mandaram-me com o macho a regar, não sei onde é, que é o Val dos Ladrões, lá no Predo dos Castelhanos, e eu não sei o porquê, já não me recordo, não quis, ou uma coisa qualquer, e pedi contas para me ir embora. Havia lá uma rapariga também, Céu, que já morreu, muito excelente. Felizmente lidei sempre com excelentes pessoas. E então, especialmente, esse padre Luís Claudino Pera, que eu depois posso lhe dizer o que é que ele me fez. Um dia, então, disse que me ia embora, e a Céu preparou uma bolsa com as roupas, preparou uma merenda, e disse, Júlio, vai-te, mas assim com emoção, vai-te, mas não vais por aí, sai por aquele portão de baixo, porque a quinta era grande, sai por aquele, não quero que o padre Luís Claudino te veja e tal. E eu não lhe fiz caso, segui. Estava ele à janela e diz ele com aquela voz funda, ele era um homem alto, forte, dizia ele com a voz funda, ao menos diz adeus, Júlio. E eu então comecei a chorar e tal, porque movi-me. Mas eu ajudei-o à missa, ele tinha lá uma capela, ajudava à missa. E tinha umas coisas interessantes, uma altura eu ajoelhava só com um joelho e ele virava-se para pessoas e dizia, o Júlio tem uma perna no céu e outra no inferno. Tínhamos assim muitas coisas. Era um homem excelente, excelente. E às vezes ia com os trabalhadores, quando ele tinha assim muitos operários, a fazerem perdões, não sei se sabe o que é perdões, é braços de parede para segurar em terras. E então ele deixava o macho preso lá numa amendoeira e vinha-se embora para o povo, andando. E eu disse, o padre Luís Claudino não se vê, o padre Luís não se vê. Júlio, os outros diziam assim, nós já o conhecemos, ele já foi para o povo, deixa-te, nós é que levamos o macho. E era verdade, ele fazia isso. Ou então eu continuei depois lá, mais uma temporada, até que recebi ordem de um irmão meu daqui, avisou-me que veio uma coisa para a Câmara que eu tinha que ir fazer a Lisboa o exame para a Marinha. Eu fiquei todo satisfeito, claro, e o padre Claudino preparou-me, deu-me tudo, deu-me os bons conselhos, etc, etc. E quando fui para a Marinha, tenho aí tudo escrito, ele escrevia-me. E todos os meses ele me mandava, dentro de um envelope, 100 escudos, mas embrulhados em papel químico. Eu desconhecia, um dia foi até um sargento que estava lá, que dava aulas, eu ainda era aluno, porque eu entrei para a Marinha como aluno por causa de ter o terceiro ano, e então perguntei-lhe, o sargento Coelho, disse, sargento Coelho, como é que é? Nós não é na Marinha, não é nossos, é senhores, tanto senhor comandante, senhor almirante, senhor vice-almirante, etc, etc. Sr. Sargento, tenho assim uma pessoa de família, lhe disse que me manda todos os meses uma carta com 6 escudos, mas com papel químico, burro, diz-me ele. Sabes porquê? É porque passando nos correios aquilo não se vê. Fiquei então eu a saber assim. De forma que continuei na Marinha, fiz a instrução na Escola de Alunos Marinheiros, como eu tenho ali, e continuei a ter a especialidade de máquinas, porque como eu era mecânico, tinha assim umas luzes, fiz a especialidade de máquinas,
Eu fiz depois o ITE, que é a Instituição Técnica Elementar, como já tinha o terceiro ano. Eu depois, mais tarde, tirei o quinto para ir concorrer para sargento, claro. Fui para a Índia, embarquei em diversos navios, no Terceira, no Santa Maria, navios patrulhas, no Volga, no Douro. Depois esteve na Índia? Estive na Índia. Depois acabei em 1960, era para ir no Afonso de Albuquerque, mas como na Marinha também havia sempre pirataria, houve um fulano que soube que eu estava destacado para o Afonso de Albuquerque, lá conseguiu, pelos padrinhos que ele tinha, porque eu soube, e eu já estava no Afonso e destaquei para outro navio, não é? Para o Gonçalo Velho, destaquei para o Gonçalo Velho para ele fazer a viagem, porque o Afonso de Albuquerque ia para fazer uma viagem volta ao mundo, depois é que ia para a Índia a render o João de Lisboa. E eu fui depois então para outro navio, que era o Gonçalo Velho. E na Índia o senhor apanhou a invasão da Índia? A invasão da Índia, era isso que eu ia depois a dizer. Ora, eu mais tarde destaquei para o Corpo de Marinheiros e então destacaram para a Índia. Fui num navio no Timor, mas isso era um navio mercante. Eu e mais fomos para a Índia. Fomos para a Índia, eu estava depois, já o Afonso Albuquerque estava na Índia. Quando cheguei lá, fui novamente para o Afonso Albuquerque. Era então um marinheiro só, que era um candongueiro e era muito amigo de andar a fazer assim, encontrou-me e tal, etc, etc. Houve um rapaz que morreu em Panjim, em virtude que andava a jogar a bola na praia, um marinheiro, e deu um pontapé à bola e a bola foi mais longe e ele foi fora das redes e foi apanhado por um tubarão. Ora, eu era o marinheiro mais moderno, fui eu que fui destacado para a lancha Antares, lancha de fiscalização Antares. Por isso é que eu perguntei se tinha alguém, família Cascais, já abriu, porque era o comandante, que está ali a fotografia dele, Abreu, como é que era o nome? Eu tenho assim na ideia, mas é o comandante Abreu. E fui para a lancha, estivemos lá, fazíamos a fiscalização da costa, quer dizer, entre Dio e Damão, não é? Que fazíamos nós ali a fiscalização toda. E saímos muitas vezes, claro, e até com uma altura, um dia na lancha o comandante reuniu-nos e já tinha havido antes assim uns avisos de uns tipos lá da Índia, que se chamam-lhe os satyagrahas, que eram perigosíssimos mesmo. Eles diziam que quando tirassem o punhal qualquer, prometerem, tinham que fazer eles sangue nos braços, em qualquer coisa. Temos de ter cuidado, porque há aí a satyagrahas. Eu não sabia o que era satyagrahas, pois é que devia saber, por conseguinte e tal. No dia em que houve então o ataque, o comandante Abreu mandou-nos, Brito Abreu, mandou-nos formar e dizer o que estava a passar, que vai haver a invasão da Índia e tal, por conseguinte, cada um tem as suas coisinhas, que escreva à família e que diga que pode estar iminente, e como de facto, nesse dia saímos e o mar estava picado, bastante, era um tempo das monções, e nas monções eu fui-me abaixo, enjoei bastante, fui-me abaixo, enjoei, mas lá fui aguentando conforme podia. Eu e o Alberto, que éramos os dois únicos fogueiros motoristas nessa altura, que é condutor de máquina. Enjoei muito, mas muito, e o comandante Brito Abreu mandou-me então vir para cima e não ir mais para a máquina e tal, nem nada. Enfim, regressámos, passado 2 ou 3 dias, regressámos e tive que dar baixa ao hospital. No mesmo dia que eu dei baixa ao hospital, foi no mesmo dia que houve a invasão da Índia, não é? Enfim, eu fui preso, como os outros, estive na BA3 e depois fui para o hospital, e no hospital, porque o meu mecânico não havia luz nem nada, havia lá um motorzinho, e pediram para ver se eu conseguia pôr o motor a trabalhar. Consegui pôr o motor a trabalhar, para tirar radiografias e para fazer aquilo que se precisa, e dentro do hospital havia eletricidade. Às vezes ligávamos cá para fora e o motor ia-se abaixo, o motor era pequeno, tinha potência-se logo abaixo. Estive lá até, não sei, fora isto foi em novembro, passou-se o Natal no hospital e parece que foi em janeiro, o que é que foi, fomos então transferidos. Fomos em caminhões de Damão para Vapi, já na União Indiana, porque, enfim,
havia uma senhora muito minha amiga, Dona Cristelina Mendonça, que está em Macau. Mandei-lhe até um livro dos meus, que a pedido de um fulano qualquer que soube em Lisboa que eu tinha editado um livro e pediu-me. E ele mandou e ela até me escreveu. A Dona Cristina auxiliou-me em tudo, foi ela que me tirou, porque eu não tinha sapatos, tinha uns chinelos, e ela mandou-me pôr o pé em cima de um papel, riscou, e foi então lá a Vapi, e mandou fazer porque ela falava muitas línguas, falava cocanim, falava hindi, hindu e inglês, etc. E de forma que na Índia nós fomos então transferidos, revistaram-nos todos, davam-nos no campo de concentração, para Vasco da Gama. Dizia lá, Charlie também tem aí, fotografia, ainda é o conferimentozito, era Charlie Paul, detenu português, dizia lá, detenu português, Charlie Paul Campi. Estivemos então ainda mãe, Vasco da Gama, e ali fomos maltratadinhos. Há pessoas hipócritas, que eu chamo de hipócritas, mas enfim, ou antipatriotas, que fomos sempre bem tratados e tudo, mas não, nós comíamos um arroz, quase todos os dias era arroz, mas com bafio. Às vezes comíamos carne, sim senhor, mas era carne de búfalo, porque na Índia não se podia comer carne de vaca. Quanto tempo lá esteve? Estive 7 meses no campo de concentração, estivemos todos só 7 meses no campo de concentração. E em maio é que fomos então repatriados para Lisboa, não é? Mas durante isso eu fui escrevendo o meu diário, tenho aí assim, ainda feito à mão com tinta verde, que foi um SIC que era ruês, mas fala bem português, e esse SIC até me ajudou muito. Dizia-me, tiras o relógio e metes nas cuecas, porque eles tiram-te o relógio e a aliança. E a aliança meteram um fiozinho, saiu logo. E então, aí comíamos mal, pessimamente, formávamos 2 e 3 vezes por dia para fazer contagem. Houve uns poucos que tentaram fugir e foram bem castigados, isto é, foram maltratados, e depois disseram que eu também estava metido nesse grupo, foram lá buscar-me e depois disseram que não, e esse SIC mesmo é que disse, não, este não foi porque este é da Marinha e tal. Nós tínhamos roupas, os calções, roupas conforme calhávamos a ter. E eu escrevia cartas, só podíamos escrever então 2 linhas a dizer, isto ainda mão, ainda, foram lá tirar-me dessas fotografias porque foi o único marinheiro que estava em terra. Porque eu estava, no dia em que eu estava lá, estava a fazer serviço na casa e depois, por causa de eu estar enjoado, depois fui para o hospital, e o hospital ali vinha, etc. E então eles ali faziam contagens, e até algumas vezes eu via alguns a serem agredidos por uma tropa que era Marata, a tropa Marata. Os SICs nem tantos, mas a tropa Marata e os parquetistas eram bastante severos com a gente. Fazíamos contagens 3, 4 vezes por dia, enfim, etc. E não davam-nos água, era difícil, havia um capelão em que nos aconselhava a pormos a lata da água ao sol, porque bebendo quente e tal, a água matava-nos mais a sede, se era ou não era. Eu cheguei a fazer isso, esse capelão, parece que dizem, eu não vi que não estava lá nessa altura, que foi à frente dos SICs, que estavam armados, e que disse, matem-me a mim e deixem estes homens, porque estes homens têm famílias e não sei o que mais. Mas eu já lá não estava, já me tinham retirado. Não sei se isso foi verdade, se não foi, sei que depois na caserna, contávamos, nós dormíamos no chão, lá tínhamos uma roupita que tínhamos, que dormíamos no chão, em cima do cimento, lá arranjávamos umas tábuas, não tínhamos camas, não é? E havia pessoas que disseram cá que fomos bem tratados, mas chamo-lhe hipocrisia. E quando veio? Vim em maio, já não me recordo bem o dia, talvez eu tenha ali no meu diário o dia mais ou menos, foi em maio que vim, em 62. Em que barco? Vim a bordo do Pátria. Estavam lá outros navios, eu já conhecia o Pátria, porque já tinha feito uma outra viagem nele, conhecia o Pátria, e estava lá um que tinha feito o exame comigo de máquinas para a Marinha Mercante, para tirar a cédula marítima para a Marinha Mercante. Encontrou-me, foi uma grande alegria e tudo, a farda, depois deram-me distribuir as fardas. Quando regressou em Lisboa, depois
Nessa altura começou a Guerra de Angola, mais tarde a da Guiné, depois de Moçambique. Exato. Vim para a metrópole, depois fui destacado para a Estação Naval de Cascais, Rádio Naval de Cascais. Estive lá, não sei se foi um ano ou dois, já tinha a minha família também em Cascais, porque a minha irmã e o meu pai ainda eram vivos. Recordo-me que uma vez chamaram-me e diz-me um comandante, vais ouvir o teu pai falar, mas se chorar levas 2 bufetadas. E então meu pai que disse, meu filho, se és vivo, diz-nos alguma coisa. Enfim, desculpe, são coisas que comovem. Mas esteve em Moçambique ou em... Estive depois, como lhe estava a contar, eu fui para a classe de fuzileiros especiais, ter o curso de fuzileiro especial. Terminei o curso, fui logo para Angola. Fiz as comissões todas em Angola, estive em Nambangongo, de onde morreram alguns, que eu vi. O Tenente Barros não ficou morto, mas depois morreu mais tarde por causa de certos ferimentos. Estive em Angola, estive em Santo António do Zaire, estive em Cabinda, estive em Carmona. Fazíamos operações na mata do Mayombe, na mata do Mayombe, não, que é em Cabinda, na mata do Zinco, que era bastante difícil ali. Havia até lá um morro, que era o Morro da Vingança. Enfim, depois dali de Angola cumpri 2 anos, venho para a metrópole, fui logo chamado ao curso de sargentos, fui frequentar o curso durante 9 meses ou 10 meses, salvo erro, penso que foi uma coisa assim, ou 9 ou 10 meses. E fui logo promovido, e fui também dos primeiros logo a ser promovidos, fui promovido, fui para a Guiné, fui logo destacado para a Guiné. Na Guiné também se passou ali os maus bocados, onde vi morrer alguns rapazes. Morreu o Bragança, ao pé de mim, coitado, com um tiro logo por azar na veia aorta, em que eu, quando cheguei mesmo ao pé dele, ele já só mexia os lábios, muito amarelo e etc. Enfim, na Guiné também tivemos ali um bocado de dificuldades em diversas operações, fazíamos desembarques nas lanchas de desembarque de madrugada, à noite, pois havia muito tarrafe. Tarrafe é raízes das árvores que estão à beira do rio, no Cacheu. Estivemos em Gantoré há muito tempo, onde, enfim, se passavam ali episódios, que eu às vezes, enfim, episódios uns com os outros, e com os próprios. Uma vez houve uma altura que nós começámos em diarreia grande, depois viemos a descobrir, depois diziam que foi de nós matámos uma vaca e que se começou logo a fazer fresca e tal, etc. Mas não podia ser, que foi muita gente, era o destacamento quase todo. Foram para lá uns 2 ou 3 médicos, houve até o médico Messi Ribeiro, que esse senhor doutor Messi Ribeiro foi assim um bocado, enfim, péssimo. Em que, claro, foram a descobrir que o próprio cozinheiro, nós começámos a dizer que era o Turra, que deitou ervas e ele depois próprio confessou, debaixo desculpe que diga, mas debaixo de pancada, que tinha que ser, era uma altura crítica, e debaixo de pancada ele é que disse que sim senhor, que foi ele que deitou umas ervas e tal na comida e tal, e pôs-nos a todos de diarreia, mas mesmo andámos ali. Porquê é que ele fez isso? Porque sabia que ao outro dia íamos a fazer uma operação para o lado do norte, não é? E de forma que foi assim. E depois apareceu ali uns mortos no rio, de uma operação que nós fizemos. Da Guiné, acabei a comissão da Guiné, venho embora, e de onde eu antes também fui evacuado, porque fiquei ferido numa das operações, mas não foi nessa de onde morreu o Bragança. Foi noutra, fiquei assim um bocadinho ferido, foi aqui na testa, foi aqui na barriga, tenho aqui assim, ainda, e estilhaços. É claro, depois voltei novamente para a Guiné, passados 6 meses, voltei novamente para a Guiné, acabei a comissão. Depois da comissão da Guiné, venho para a metrópole, fui logo destacado para Moçambique, mas logo me disseram que era só por 6 meses. Ora, eu aqui não quero assim alterar muito isto, porque nessa altura não se podia dizer. Depois eu fui chamado a um comandante, não vale a pena agora dizer o nome, porque nem eu ponho no livro, está escrito no livro do meu serviço. Estava então no Serviço de Informações Militares. Era um serviço bastante chato, de responsabilidade, que enfim,
etc. E em que, depois do 25 de Abril, aliaram aquilo à PIDE, que eu era um PIDE, e não sei o que mais, hoje é PIDE, e não sei o que, etc, etc. Fiz esses 6 meses para Caborbaça, estivemos então no Chirose, estivemos na Chicoa, estivemos em Tete, fizemos ali umas operações, e realmente eu ali, houve uma altura que eu tinha que fazer um relatório de um oficial que realmente via-se, uma vez, não sei o porquê, que me chegaram à mão, não sei quem foi que me disse, há de ver aquilo e tal, e estava a fotografia do Salazar a dizer compra só, não sei o quê, vivo ou morto, paga-se, não sei o quê, não sei o que, não sei mais. E esse oficial, eu notava nele realmente assim umas ideias um bocado contra a missão que nós fazíamos. E eu realmente depois vim a Lourenço Marques e fiz o meu relatório e entreguei-me com dignidade, com seriedade, e pronto, depois esse oficial mais tarde, sei que depois saiu do destacamento, veio para Lisboa, não sei o que é que foi, o que fizeram, etc, etc. Lá em Moçambique, esses 6 meses passaram-se. Há uma vez eu estava na Machada, porque não recebi ordens para ir para a Machada, que era um aldeamento nosso dos fuzileiros onde estávamos. Porque estava lá um sargento também, que era comunista, pronto, nós chamamos do contra que são comunistas. Mas enfim, isso hoje aceitamos tudo, eu aceito essas coisas todas. Em que a Marconi houve umas mortes em cima da praia. Foram uns 10 ou 15 caixões de mortes que vieram a bordo do Santa Maria, e então esse estava a fazer o serviço dele à chave, e os telegrafistas, quando estão à chave, no fim têm que pôr o nome deles, não é? Em Morse. E o outro percebeu-se, eram conhecidos, e ele disse: mantém a essa escuta. E ele disse: seguiu a bordo de Santa Maria 10 urnas com soldados que morreram em cima da praia de ataque e não sei o que mais. Ora, ele desconheceu que a Marconi estava também em escuta. Era a Marconi e era um outro serviço que havia no exército nosso, de a Xerete, não sei se ouviu falar, que era um serviço de transmissão, escutas, etc. A Marconi apanhou aquilo tudo, foi transmitido para o comando, e o comando, pronto, agora você vai para lá, e conversa com eles, e sabe, eu até arranjei assim 2 mulheres, porque lá em Moçambique, Lourenço Marques, havia muitas prostitutas, mulheres que foram daqui, etc, etc. Arranjei 2 prostitutas, fazemos lá uma festa, etc, 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 e então é que se veio descobrir ali que foi ele e tal, ele estava a aliciar uma outra mulher, etc, etc. Ela depois um dia é que me disse: oh, sargento Alves, sabe o que é que me diz aquele sargento, assim, assim, assim. Contou-me então que mortos e tal e tudo, e então ele disse: tu é que havias ser, que eu desconhecia o que era carpideira, não desconhecia totalmente carpideira. E ele: mas o que é carpideira? E eu disse até no comando: o que é comandante carpideira? Você é um ingênuo do caraças e tal. Então não sabe que carpideiras são aquelas mulheres quando vão para bordo dos navios, com as tropas que entram e saem, começam ali a gritar sem serem famílias nem nada. E ele então queria que ela fosse uma carpideira. Fiz essa comissão de 6 meses, regressei à metrópole, muito bem. Passado uns meses, ou não sei se quanto tempo é que foi, cada vez que eu ia para a metrópole era instrutor. E era um bocadinho sádico da instrução. Íamos para a Serra da Rábida, porque eu tinha sempre muito o hábito de dizer nas aulas: meus amigos, eu venho para aqui ensinar-vos aquilo que eu aprendi e quero preparar homens para irem para uma operação, irem e voltarem. E se vocês desprezarem, isto era o real, se vocês desprezarem os nossos ensinamentos, vocês podem não voltar. E de forma que estive ali na instrução, diversas vezes, sempre, até que fui nomeado novamente para Moçambique. Vou eu nomeado novamente para Moçambique, em 1971. E quando foi 74, as independências não estava por lá? Não estava por lá, felizmente não estava por lá, porque se eu estivesse lá, creio que devia sofrer muito, 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 muito.
Eu fui novamente para um destacamento, fomos para o Cova, um sítio que se chamava o Cova, de onde foi uma missão de padres, não é? E de forma que eu fui fazendo o meu serviço, fiz ainda 2 operações, mas ia fazendo o meu serviço até que recebi a ordem de destacar para Metangula, que chamamos já nós no nome português Augusto Cardoso, era Metangula. Fui para Metangula, fui então lá para o serviço e então recebi ordens do comandante, o que é que havia de fazer, não havia de fazer, etc, 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 etc. E estive lá então, lá em Metangula, um dia, passado um ano, recebo ordens do comandante, se quiser, mande vir a sua mulher, você tem cá a casa ali. E mandei, foi a minha mulher e foi a minha filha para lá e o meu filho também, que o meu filho estava a estudar no colégio, nos pupilos do Exército até, e foi para lá. E foi o ano que eu estive com a minha mulher. É claro, eu fiz ali diversas coisas, eu poderia contar assim em pormenor. Era muito difícil passar a vida a separar-se da mulher e dos filhos. Não é? Difícil, difícil. Só quem, pronto, como nós dizemos, só quem passa por estas fases é que lhe pode dar o real valor. Porque a minha mulher, eu dou-lhe valor, é a minha mulher, amo, gosto, porque foi mulher, foi mãe, foi esposa, mãe e pai dos meus filhos. Aguentou muito, 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 muito as nossas separações. Quando foi aquele caso da Índia, que ela não sabia, e no dia em que, enfim, isto já posso voltar um bocadinho atrás, de repente, do dia em que ela veio, porque a minha mulher estava aqui em Poiás, uma freguesia, não é? Esta casa que o senhor veio aqui foi uma casinha velha que eu tinha, que deitei abaixo, que eu construía, que pedi dinheiro à caixa, com bastante sacrifícios, etc. E no dia que ela vai meter a carta para mim para a Índia, um senhor chamado Pintado é que lhe disse: senhora Laura, então o que é que vai fazer? Meter-me? Então não sabe nada, não sei o quê. Então houve a guerra na Índia, está tudo preso e tal. Foi dessa maneira que a minha mulher soube da guerra da Índia. Não é? E ela sofreu muito porque eu, no meu diário está, se eu soubesse que a minha mulher já me esqueceu, dizia assim coisas um bocadinho... Ela vivia em Poiás. Ela vivia em Poiás. Com a minha sogra também, a minha sogra ainda era viva, eu já tinha um filho, porque depois quando vim da Índia é que eu fiz então uma filha. Pronto. Agora voltando atrás, para falarmos do passado, conte-me lá da Ferrominas, como é que era a vida das pessoas, do trabalho, a comida, tudo o que se lembrar da Ferrominas, conte. Ora bom, o trabalho de Ferrominas, eu não quero dizer que era um trabalho escravo, mas assemelhava-se muito a um trabalho escravo, porque cada corte tinham capatazes. O primeiro serviço que fiz foi andar a olear com massa consistente as rodas das vagonetes, não é? E corria aqueles cortes todos e ouvia e sabia como é que era. Cada corte tinha um capataz, cujos capatazes eram bastante difíceis de aturar. Bastante difíceis de aturar. Houve uma vez eu até que me insurgi por causa dele, tinha um martelinho com um cabo comprido, e surgi-me, eu não tinha nada com isso, e ele até fez queixa ao capataz maior, que era o senhor Gil, um fulano chamado Gil Minhoto. Porque eu disse: isso não se faz, cara, porque foi a um, tirou-lhe o ferro da mão, porque aquilo trabalhava-se com os ferros, enxadas e pás, não é? Fazerem cortes, e então foi-se a ele e deu-lhe 2 empurrões e 2 murros. Isso não se faz, disse-lhe, isso não faz. E ele então: sai lá daqui, que você não tem nada com isto, o seu trabalho é andar com os agazinhos, a untá-las e não sei o quê e tal. E fez queixa ao Sr. Gil. O Sr. Gil foi falar com o chefe da oficina, lá fui chamado ao engenheiro Verdegaio, e eu contei-lhe o que é que foi, mas você viu-lhe dar-lhe, vi, eu e os outros e tal. Mas eram trabalhos bastante difíceis. Ora, não nos podíamos descuidar 1 minuto ou 2, não é? Eles tinham um apito para apitar para a hora do almoço. Era largar aquelas ferramentas, vinham a correr para a bicha para irem para a cantina para receberem comida. À tarde descia-se a pé, como ia-se a pé também, para lá para a Companhia de Ferrovia, vinham do Larinho, vinham do Carvalhal, vinham dali das Quintas da Nogueirinha também, a pé. E de Felgueiras também vinham, que era longe de Felgueiras para o Carvalhal, lá para as Ferraminas, era bastante longe.
E chegavam muitos com merenda, lá comiam, aqueles que não tinham merenda, que dormiam nos cardenhos, de fora, era muita gente, era dominho é que era muita gente, poucos alentejanos. Depois havia aquelas peripécias de uns e de outros jogarem porrada à noite, porque jogavam as cartas, depois batotas, e etc. Mas o trabalho era bastante difícil, porque era cortes abertos. Eu depois, mais tarde, fui designado para ir com uma Grazine, que era uma máquina elétrica, a ir buscar as bagonetas lá dentro às meninas, vir cá para fora. Tive esses trabalhos assim, mas era uma época bastante difícil, como disse. O trabalho era bastante difícil, com bastantes dificuldades. Muitos recebia-se de 15 em 15 dias, tinha-se um cartão, e o cartão eles picotavam, nós todos os dias tínhamos que picotar esse cartão, porque havia um fulano que controlava, chegava ali, contava, trás, dá cá o cartão, picava. Aquele que chegasse lá mais atrasado já não picava o cartão e já não recebia o dia, claro. À tarde, claro, cada um vinha a correr também para fazer a fogueirinha e com aquelas panelas de ferro de 3 patas, fazermos a comida para cada um, não é? Eu estive lá há algum tempo, não tinha nem panelas nem nada. E havia lá uns amigos que me conheciam, que a gente, como sempre nas oficinas, conhecíamos, fazíamos a comida todas em conjunto. Uma altura, depois, havia um conhecimento do meu pai com o Francisco Bebras, lá nas Quintas da Nogueirinha, e ele disse para eu ir para lá. E todas as tardes eu subia e descia aquela serra e comia lá, comprava o arroz, comprava a massa, etc., para a senhora dele, a mulher dele, fazer a comida. Mas era uma vida, como já disse, repito, dificílimo, sem condições de higiene, sem condições alimentares, era o que me disse, comíamos na cantina mal e feiamente. Só almoçavam na cantina? Só almoçávamos, o jantar já não davam de jantar. E tomávamos de manhã também um pequeno almoço, que era uma carcaça, só carcaça, com uma chave de café e leite. Ora, até diziam que o café e o leite, que lhe punham sal, que os legionários punham sal. E era uma verdade, porque aquilo, a cantina era feita pelos legionários. A legião do torno num corvo, não é? Então diziam que lhe deitavam sal. Depois faziam aqueles comentários, hoje tem sal a mais, hoje tem sal a menos. Enfim. Mas era a legião? Era a legião portuguesa, que era de Moncorvo, é que estavam lá a fazer a comida. Fardados e tudo? Fardados, andavam ali fardados. A legião andavam todos fardados, sabia, para saber o nome deste aqui, porque eu já não me recordo, porque enfim. Mas eram eles fardados que faziam a comida, que distribuíam numas mesas de madeira, e os bancos também de madeira, e distribuíam-lhe os pratos. E nós entrávamos, eles chegavam lá, tiravam os panelões que havia, e é que punham aquilo que queriam. Pedimos, às vezes, a uns ou outros que comiam mais, eu ponho mais um bocadinho, e aos outros e tal, queria tudo. E havia estas peripécias assim. E havia casas de banho? Não havia casas de banho. Havia sim umas, como é que eles chamavam? Realmente a primeira retreta. Mas na retreta também havia um vigilante, chamo-lhe vigilante, nessa altura era um guarda. Havia um guarda com um caderno, tirava o número da gente e não podíamos lá estar mais que 5 minutos. Se estivesse lá 5 minutos, abriu a porta, pronto. Mas as fezes faziam, era para os bidões, em que depois ia lá um caminhão, que eram caminhões do Cadaval, que estavam lá, antes de haver o caminho aéreo, não é? O cabo aéreo, os caminhões traziam a brita toda lá de cima até para o Carvalhal e descarregavam, havia homens a descarregar dali para os vagões. E dos vagões do Carvalhal traziam para o Pocinho, havia outros de Ferrominas para passarem para o outro de via larga, não é? E eram 2 máquinas. E as fezes iam para os bidões? As fezes, nós íamos a fazer as fezes lá nessas casas de banho, era de uma maneira geral, eram 2 casas de banho aqui ou além, próximo dos cortes, de madeira, né, que estavam divididas, mas havia os bidões ali para a gente, eram mesmo bidões para a gente fazer as fezes, e depois eu nunca vi para onde é que eles levavam aquilo, nem para onde levavam, sei que eram os caminhões que iam lá por vezes, porque eu via o rodado e tudo. Só que não podíamos lá estar mais de 5 minutos. Era logo o guarda, chamamos nós o guarda, estava lá ao ponto a andar e tal.
E tinha lá médicos, serviços de saúde? Nunca tivemos lá médicos nenhums, nunca me lembro de haver um médico. Quando havia um ferimento, uma coisa qualquer, vinham para o Carvalhal e depois de Carvalhal iam no comboio, esperavam para Moncorvo. E depois ali é que eram tratados no hospital. Mas eu raramente tive conhecimento de ferimentos ou de doenças até. Houve lá uma vez eram umas facadas que eu vim por conversa dos e de outros no tal jogo de cartas de batota. Havia muitos fulanos que jogavam batota, etc. E penso que deram-se lá umas facadas e tudo. Depois era a legião é que os levava presos para baixo. Houve um corte qualquer, que não me recordo onde é que foi, que recusaram-se, não sei se foi por chegarem mais atrasados ou qualquer coisa, recusaram-se. E depois começaram-se a dizer que era greve, que era greve, que era greve. Eu, nessa altura, realmente, e digo com sinceridade, desconhecia o que era uma greve, não é? E foi a legião, veio mais legionários de Moncorvo, antes de haver a Guarda Republicana, lá um quartelzito no Carvalhal. Vieram e meteram-nos ali debaixo de um castanheiro, a interrogarem-nos, não sei o que é, isto já era num verão e bastante difícil, debaixo do castanheiro, e sei que alguns foram espancados, não sei depois, julgo eu que os levaram para Moncorvo, e de Moncorvo seriam presos também, não é? Mais tarde, depois é que montaram lá um quartel da Guarda, um posto da Guarda Republicana, não sei com quantos homens, não me recordo, mas foi uma fase bastante difícil do Ferrominas, que foi bastante difícil. Eu depois já não sei o porquê que foi, parece-me que foi por causa disso, não sei se foi nessa altura ou noutra, que eu estive lá 2 vezes. A primeira vez foi quando me acusaram, depois andaram à minha procura e eu voltei novamente, e então mandaram buscar um macaco enorme que era para levantarem umas lagartas de uma máquina, não sei qual era o nome dela, tinham-se nomes diversos. E eu recusei-me, então mandaram-me ir ao escritório, receber o Verde Gaia então, e mandou-me embora. Foi quando fui dali para o Pereiro dos Castelhanos, e do Pereiro dos Castelhanos fui então para a Marinha, e como já lhe disse, a Marinha foi a minha vida, foi reformado. É verdade. Depois reformei, veio o 25 de Abril, tive problemazinhos também, por causa do tal Serviço de Informações Militares. Houve um comandante, eu fui uma vez fazer provas, porque eu era primeiro sargento, bastante antigo já, eu fui promovido a primeiro sargento em 71, ora estava para ir para as provas de oficiais, e houve um oficial que já morreu, um excelente homem, que eu chamei está aí no meu livro, que ainda me lembro de lhe chamar oficial e cavalheiro, porque era um excelente homem e um excelente militar. Quando é que se reformou? Reformei-me em 85. Foi em 85 que me Mas teve reformei. problemas porquê? Tive problemas porque parece que acusaram-me então de estar aliado à PIDE. Tive muito tempo, fizeram inquéritos, fizeram isto, fizeram aquilo, etc, etc. E esse comandante é que me disse: Sr. Alves, você o que é que está cá a fazer? Já não faz mais nada. Eles andam em cima de você por isto, por aquilo, você vai ver se vai. E era uma verdade. Era uma verdade que mais tarde vi. Falei com um oficial qualquer, Mateus, que ainda é vivo, pode ser que uma vez eu chamei-lhe garoto. Mas, a dizer isso, mas ainda esteve de 74 até 85 ainda. Depois de 74 a 85. Ainda aguentou 11 anos. Ainda aguentei 11 anos, mas debaixo de uma pressão disto e daquilo, outras vezes piadas também, etc. E eu aguentei, sinceramente aguentei. Depois reformou-se e veio para a terra. Depois reformei-me, não vim logo de imediatamente para a terra, só vim para a terra em 95. Houve esse tal oficial que me disse, e o Dr. Guimarães, que ainda vive na Cruz de Pau, tem lá um consultório, disse: você quer que vá para o Centro Comercial da Almada como chefe de vigilantes. Éramos 5, e eu fui para lá, estive lá 3 anos, depois ainda estive para outro centro também, que era o Manuel Bica, estive mais 2, tomava conta desses 2 centros, e em 91 a minha mulher não se acreditava que eu devia vir para a terra novamente. Em 91 acabei por vir mesmo diretamente para a minha terra em Freixo Espada à Cinta. E então de 91 para cá, aqui estou eu, fiz esta minha casinha e aqui estou eu, na minha terra que eu adoro. Pela estrada plana,
toque, e ao jumentinho